Olá, seja bem-vindo ao canal. O brasileiro ele é tratado como um idiota, um perfeito idiota, todos os dias. Veja só, há as sanções, né, decorrentes das violações de direitos humanos sistemáticas que foram impulsionadas, mantidas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, elas caíram dia 12 desse mês de dezembro. Né? Obviamente, por qual razão? Por um acordo que teve. A gente não sabe exatamente os termos do acordo, mas foi noticiado pela imprensa, né, por gente de dentro do governo, e gente também ligados ao Bolsonaro, contrários da oposição, que com fontes diretas da Casa Branca concluíram que envolveram alguns pontos em que Trump exige que o governo brasileiro atenda. Por exemplo, o distanciamento da China, que eu acho muito difícil, a liberdade de expressão, a liberdade sobre as empresas, as plataformas digitais, que são americanas, eminentemente, terras raras e outros pontos, né, outros pontos relevantes, que obviamente são de interesse dos americanos. E de repente você olha a notícia de um acordo com esses pontos, por outro lado você olha as sanções retiradas lá da OFAC contra Alexandre de Moraes. Obviamente houve um acordo, um pedido explícito do governo brasileiro para que isso fosse retirado e também para que fosse aliviada as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil sobre alguns produtos. Obviamente, os termos totais do acordo não foram expostos na íntegra pelos Estados Unidos ou pelo governo brasileiro. E culminou também no pedido do próprio Itamaraty, na imposição do Itamaraty de tornar os determinados acordos, determinados atos realizados por aquele órgão sigilosos. O princípio da administração pública é a publicidade dos atos administrativos. E, no entanto, houve essa determinação interna do Itamaraty para tornar certos documentos, certos acordos sigilosos. Ok, tá. É óbvio que houve um acordo, é óbvio que os Estados Unidos deu a mão para a retirada das sanções da Global Magnitsky Act, né? E outra exigência também seria ali um indicativo do governo brasileiro para eliminar as injustiças contra os presos políticos do Brasil. Aí o governo americano viu que foi aprovada essa lastimável lei, vulgo dosimetria, e tirou a sanção contra Alexandre de Moraes. É claro que teve um acordo, né? É claro que teve, a gente não sabe quais são os efeitos, aonde isso vai dar exatamente, mas a gente já sabe pelo menos de uma coisa: do nosso lado, do lado do brasileiro, o Lula não vai cumprir o que ele prometeu. Porque o homem mente descaradamente, constantemente. Você pega as entrevistas do Lula dos últimos 2, 3 anos, do tempo que ele está no governo, 2003 para cá, pega e confere quais as verdades que esse homem proferiu. Aí agora ele tem o disparate, a cara de pau de dizer que não sabe de acordo nenhum, que não houve acordo, que se ele soubesse de algum acordo, ele seria o primeiro, ou se existisse algum acordo, ele seria o primeiro a ter conhecimento. Enfim, isso ele falou para justificar uma rejeição ao projeto de lei da vulgo dosimetria aprovada tanto na Câmara quanto no Senado. Do outro lado, nós temos ali o advogado do Trump, né, o Dr. Martin DeLuca, né, já afirmando, já anunciou que a pipoca está pronta. Está só aguardando o não cumprimento da parte do Molusco, né, em relação aos termos do acordo. Que acordo é esse, Lula? Tu sabe que acordo é esse, né? Enfim, esse é o Molusco, é o tipo de gente que governa o Brasil. Esse é o tipo lastimável de ser humano que governa o país. E não é de hoje.
desde 2002 nós temos essa lástima no poder. Lamentavelmente, né? Parabéns para quem votou para esse indivíduo aí.